O Brasil está fervilhando na discussão sobre a reforma política que nós temos que votar até 7 de outubro. Um dos aspectos centrais é a questão do financiamento. Muitas críticas, muita polêmica. Eu queria responder a cada um de vocês que me acionou através do Facebook, mas é impossível responder individualmente. Então eu queria falar sobre a questão do financiamento da atividade política eleitoral com vocês. Eu sou estudioso desse tema da reforma política há mais de 20 anos como professor universitário, tenho artigos escritos e fui das 4 comissões últimas da reforma política. Primeiro o seguinte, vamos aplainar. Vocês fiquem tranquilos, porque eu vou votar contra a criação do fundo da forma que ele está concebido. Nunca foi minha proposta e não é verdade que a ideia tenha sido minha. Muita gente está espalhando isso aí, não sei de onde que tira isso. Mas vamos lá. Primeiro o seguinte, nós temos que aplainar o terreno. Somos todos a favor da democracia? Eu não queria viver em Cuba, na Coreia do Norte ou na Venezuela, onde não se respeita a liberdade de manifestação, pensamento, imprensa. Eu não queria viver lá. Eu sou um democrata. Eu defendo a liberdade. A democracia é uma invenção humana. Ela tem defeitos e qualidades, virtudes e pecados, como tudo que é humano. Mas ela permite o aprendizado. A gente vai aperfeiçoando as regras do jogo e as instituições. Se concordamos todos que a democracia é o caminho para a escolha dos nossos rumos, dos nossos destinos, para a construção do nosso futuro, ela tem um custo. Você tem o funcionamento dos partidos, você tem as campanhas, tem as candidaturas, e isso num país continental como o Brasil, em estados enormes como Minas Gerais tem o território da Espanha, da França. São 853 municípios, 16 milhões de eleitores, só em Minas Gerais. Então, você não tem almoço grátis. A democracia, o funcionamento da democracia tem um custo. A grande pergunta é assim, quem paga esse custo? Até aqui eram as empresas. As campanhas eram 95% financiado por empresas privadas. Só que com tudo que a Lava Jato revelou, a Lava Jato que está passando a limpo o país, combatendo essa corrupção endêmica, generalizada, sistêmica, que indigna a todos nós, uma falta de compromisso com a ética, com a honestidade, com valores que o povo brasileiro preza muito, essa indignação que nos toma, criminalizou, inclusive, o próprio Caixa 1, as doações. Não é só o Caixa 2 e a propina, o próprio Caixa, as doações legalizadas estão com uma série de interrogações, porque houve troca de favores, às vezes, em troca de doações legais. Então, esse ambiente todo, e mais o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, que é a Suprema Corte Constitucional do Brasil, declarando inconstitucional as doações de empresas, isso feriu de morte as doações como mecanismo de financiamento das eleições. Então, ponto 1, empresas fora. Agora, tardiamente, até o juiz Sérgio Moro deu uma abertura, o ministro Fux também deu abertura para que se reveja isso, mas a maioria do Supremo continua considerando inconstitucional as doações de empresas. Então, ponto 1, empresas fora. Você tem uma possibilidade de captar com pessoas físicas, contribuições, doações individuais. Só que a cultura no Brasil não é essa. Bernie Sanders, lá nos Estados Unidos, arrecadou 217 milhões de dólares pela internet, com cartão de crédito, com doações médias de $30. Então, muitas doações pequenas, de R$100. Mas a cultura histórica, desde o colonialismo, do escravismo, essa tutela do Estado, o Estado forte, o Estado gigante, a sociedade mais passiva, a cidadania,
sem um grau que agora nós estamos construindo de intensidade, leva o cidadão a ter uma postura frente ao sistema político e ao aparelho de Estado de querer receber, de querer ter benesses alcançadas a partir do sistema político e ir atrás dos seus direitos. Nesse caso, o sistema político e o governo é fornecedor. E há uma baixa cultura. Eu tentei isso em 2006, quando eu fui candidato a deputado estadual. Mandei 10 mil cartas, eu era secretário estadual de saúde, eu não queria ficar com o rabo preso, não queria doação grande de empresa. Mandei 10 mil cartas para advogados, médicos, empresários, amigos meus, pedindo doações pequenas. Em 15 dias arrecadei R$500. E aí tive que recorrer ao financiamento empresarial. E eu não desejava isso. Então há uma baixa cultura de participação financeira, de doações de pessoas. Mas isso a lei está preservando, a possibilidade de você captar com amigos. E a terceira fonte seria um fundo público. Já existem gastos com o funcionamento da democracia, o fundo partidário, e eu não sei se você sabe, aquele horário de TV todo semestre, aqueles comerciais, não são gratuitos. As empresas de TV e rádio são ressarcidas através de isenção de impostos, através de renúncia fiscal. Custa 800 milhões por ano. Então, já há despesas. E agora surgiu essa discussão do fundo, que não vai passar. Inclusive, eu quero tranquilizar vocês, eu e o PSDB não votaremos no fundo como ele está pensado, porque até estão espalhando aí que a ideia foi minha, é totalmente inverídico, isso é mentira pura. A minha proposta, essa ideia do financiamento público existe em vários países do mundo, tem vários países que têm financiamento público, mas a minha ideia era diametralmente diferente. Primeiro, eu apontava a fonte de receita, e o senador Caiado está retomando essa ideia. Esse gasto com os programas, a gente extinguiria aquele programa que eu acho ineficaz, aquele programa que vai ao ar dos partidos no horário nobre, com aqueles comerciais. A gente extinguiria esse programa fora de época eleitoral, e esse recurso que é investido já é um gasto, não seria um gasto novo, seria deslocado para o financiamento da campanha. O senador Caiado está retomando essa ideia do meu projeto. E outra coisa, o meu projeto previa um protagonismo do cidadão. Quem ia determinar o destino era o cidadão no seu imposto de renda. Ele teria um campo no imposto de renda para falar que partido que ele queria doar a cota dele. Percentual desses, aí 1.600.000, mais o fundo partidário daria 2.400.000, teria 2.400.000, e que seria o atual fundo partidário mais essa renúncia fiscal da rádio e TV. Esse dinheiro seria distribuído pelo cidadão. Ele que ia falar, eu quero doar para o PT, para o PSDB, para o PMDB, para a Rede, para o PSOL, para o PP, para qualquer partido. Então o cidadão não seria passivo, teria um papel ativo. Isso foi arquivado, isso não está em pauta, não era a minha ideia. E agora esse fundo foi repudiado pela sociedade, através das redes sociais, através da imprensa, e certamente não conquistará os votos necessários. Eu, inclusive, vou votar contra esse formato do fundo, porque ele estava em negociação para localizar as fontes de financiamento. Então, nós vamos ficar no pior dos mundos, e eu queria ser muito claro e transparente com vocês. Nós estamos numa verdadeira saia justa, uma sinuca de bico, um beco quase sem saída nessa questão, porque não haverá financiamento de empresas. 95% do financiamento até 2014 era de empresas. Não haverá. Não haverá fundo público. Não haverá. Só restará a doação da pessoa física. E não há tradição
no Brasil de uma participação intensa no sentido do cidadão financiar aqueles candidatos que representam as suas ideias e convicções. Então eu tenho muito medo, vou ser muito sincero, para o tráfico, para o crime organizado, para os contraventores, para os corruptos e para os milionários, isso não é um problema. Os contraventores, o crime organizado, os corruptos, não têm nenhum compromisso com a lei. E os milionários, tem candidato que coloca 8, 7, 6, 5 milhões na própria campanha, do seu bolso. Mas a democracia não pode ser comandada pelo poder econômico. E os representantes dos trabalhadores e da classe média, pessoas que não têm capacidade de autofinanciamento e que representam ideias e posições importantes no jogo democrático, representando segmentos fundamentais da sociedade. Esses candidatos não terão isonomia na competição democrática, nas eleições. Então, é muito preocupante, mas o fato é que a reforma política tem que ser votada até 7 de outubro e houve um impasse, foi muito mal cuidada essa questão e eu queria deixar claro que vou votar contra essa formatação do fundo e que essa ideia nem de longe passou perto de mim. Tem muitas pessoas espalhando, não sei com que tipo de intenção, que essa ideia foi muito. O meu projeto lá atrás, 2 anos atrás, é muito diferente disso que está sendo discutido. Lá você pegava um dinheiro que já é gasto com o próprio sistema político, só deslocava esse recurso. E, por outro lado, o cidadão é que iria dizer para onde direcionar. Esse fundo não tem nenhuma coisa nem outra. Esse fundo proposto não está identificando fonte de financiamento e o cidadão nele é passivo. Portanto, vamos continuar discutindo a questão da democracia e do seu financiamento. Essa é uma questão essencial, porque o poder econômico não pode mandar nos destinos do país.